Quando os primeiros europeus chegaram na África no século XV, encontraram inúmeros povos que pertenciam a diferentes grupos étnicos e que possuíam culturas muito diferentes entre si. Quase toda a população africana vivia em tribos espalhadas por todo o continente. As rivalidades e as guerras entre as diversas tribos africanas permitiram que os europeus os dominassem facilmente. Desde o início, a conquista e a exploração da costa africana geraram altos lucros para os portugueses. Além de extraírem riquezas como ouro e marfim, também capturavam e aprisionavam os africanos para vendê-los como escravos. Os negros eram violentamente arrancados de suas famílias, de suas tribos, de seu ambiente natural. Eram transportados de todas as regiões da África para os portos costeiros, onde eram trocados como mercadorias por aguardente e tabaco. Nos portos, os africanos eram embarcados nos chamados navios negreiros. Durante os vários dias de viagem, homens e mulheres ficavam amontoados em porões superlotados e imundos. A metade deles morria durante a viagem. Os sobreviventes, ao desembarcar nas colônias, eram vendidos ou trocados por produtos como açúcar, fumo, algodão, entre outros. Depois eram acorrentados e levados para as fazendas, para as minas, para as casas de seus senhores, onde passavam a trabalhar como escravos. Homens e mulheres eram obrigados a se integrar numa sociedade numa terra estranha, onde eram simplesmente tratados como instrumentos de trabalho. Todo o serviço braçal era feito pelos escravos. Trabalhavam sem parar, fazendo tudo que seu senhor ordenasse de manhã até a noite. E ainda eram obrigados a produzir seu próprio alimento e suas roupas. À noite, eram amontoados em dormitórios coletivos e, para que não se rebelassem contra a vida subhumana, eram violentamente castigados. O Brasil nunca teve um código que regulamentasse os castigos impostos aos escravos, como acontecia no resto da América. A legislação existente servia apenas para coibir os excessos praticados por alguns senhores de engenho. Esses excessos poderiam começar no pelourinho, com chicotadas, passando a mutilações de partes como as mãos, a língua, as orelhas, chegando até uma execução final, na forca, ou então, em alguns casos registrados, de escravos queimados vivos. Tudo isso como forma de coibir novas tentativas de rebelião, novos desacatos. Tudo isso para servir de exemplos aos outros escravos. Os negros africanos desenvolveram inúmeras formas de rebeldia contra a escravidão. Além das fugas, eram frequentes os suicídios individuais ou coletivos. Muitos escravos se deixavam cair num estado de profunda depressão e apatia que os levava à morte. O suicídio, assim como o aborto, não era um ato de fraqueza por parte dos escravos. Muito pelo contrário, era um ato derradeiro de libertação. O suicídio era praticado como forma de libertação da escravidão. Eles acreditavam que com isso, pelo menos em alma, voltariam à sua terra natal. As formas mais organizadas de luta contra a escravidão foram os quilombos. Os quilombos eram aldeamentos construídos por negros fugitivos em locais muito distantes da colonização e de difícil acesso. Entre os inúmeros quilombos que existiram no Brasil, o mais famoso e importante foi o Quilombo de Palmares. Este quilombo estabeleceu-se na região de Palmares, entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco, e sobreviveu por mais de meio século. Além dos negros fugitivos, também viviam em Palmares muitos indígenas, mestiços e brancos pobres, marginalizados na sociedade colonial. Na década de 1670, cerca de 30 mil pessoas viviam no Quilombo de Palmares. Cada quilombo possuía várias aldeias não muito distantes entre si, chamadas mocambos. Em Palmares, os mocambos se espalhavam por mais de 300 quilômetros mato adentro. Cada mocambo tinha seu chefe, cada quilombo tinha seu rei. Palmares teve 2 reis, Ganga Zumba e seu sobrinho Zumbi. Onilé,
Iba orixá, Iba odilé. Os quilombolas eram homens livres da escravidão. Trabalhavam para si mesmos. Moravam em casas simples, cultivavam diferentes produtos agrícolas e tinham um artesanato bastante desenvolvido. Viviam pacificamente com seus vizinhos, a maioria lavradores e mascates, com quem realizavam trocas e faziam acordos comerciais. O quilombo dos Palmares surge exatamente na época em que o Brasil está sendo invadido pelos holandeses. Essa invasão desestrutura a colônia, possibilitando a fuga de um número muito grande de escravos para as matas de Alagoas, e ali criando o quilombo de Palmares. Palmares significou um Brasil livre, negro, dentro de um Brasil senhorial. Isso, para a época, não poderia ser aceito, não só pela questão social, mas principalmente pelo fator econômico que estava por trás da escravidão, já que os escravos representavam um investimento muito grande feito por parte dos senhores, e esse investimento tinha que ser recuperado de qualquer maneira. O quilombo de Palmares era uma ameaça para a ordem colonial e escravista. Sua existência incentivava as fugas e as rebeliões de escravos. Para os senhores de engenho e para as autoridades da metrópole, era preciso destruir Palmares. No entanto, desde seu surgimento em 1630, o quilombo conseguiu resistir a inúmeras expedições de ataque organizadas pelos colonizadores. No final do século, o Estado português e o governo de Pernambuco decidiram contratar o bandeirante Domingos Jorge Velho, especialista na caça ao índio, para liquidar Palmares. Em 1694, depois de muita luta, Domingos Jorge Velho conquistou o Mucambo do Macaco, último foco de resistência do quilombo, matando milhares de pessoas. O rei Zumbi e outros homens conseguiram fugir se internando na mata. Resistiram por mais um ano, quando foram encontrados e mortos pelos bandeirantes. Mesmo depois de destruídos, Zumbi e Palmares continuaram a existir, como lendas e como exemplos de resistência à escravidão. O comércio de escravos negros era um dos negócios mais lucrativos de Portugal desde o início da colonização da África. Esse foi um dos principais motivos que levaram Portugal a implantar a mão de obra escrava africana como base da economia nas suas colônias. Na metade do século XV, os portugueses já haviam estabelecido vários pontos de comércio de escravos nas costas africanas. No Golfo da Guiné, em Angola e em Moçambique. Os portugueses quase não tinham despesas com a captura dos africanos. E mesmo considerando o grande número de escravos que morriam durante a viagem, a venda dos sobreviventes já era suficiente para gerar altos lucros. Nas colônias, esses comerciantes cobravam muito caro pelos escravos que vendiam. Além disso, a compra de matérias-primas das colônias estava condicionada à venda de grandes quantidades de africanos. E não eram só os comerciantes que lucravam com o comércio negreiro. O Estado português ficava com a 10ª parte de seu valor total e a Igreja Católica com 5%. Durante os 400 anos de escravidão no Brasil, os africanos resistiram à perda completa de sua identidade cultural. Essa resistência se deu principalmente através da recuperação e da preservação de rituais religiosos de origem africana, quase sempre ligados às formas coletivas de rebeldia. Através da mistura dos cultos e dos costumes que trouxeram da África,
Combinados com elementos das culturas indígenas e europeias, os negros africanos influenciaram de forma decisiva a formação das religiões e dos costumes brasileiros. A formação do povo. Apresentação de capoeira da Associação São Bento Grande, comandada pelo mestre Brasil. Vai apresentar um estilo de capoeira muito conhecido como capoeira Angola. Em seguida vai entrar a Associação de Capoeira do mestre Joel, mostrando uma capoeira conhecida como capoeira regional. As duas chegam a ser uma capoeira só. Uma mais rápida, outra mais plástica, outra mais elástica, mais maliciosa. Ô Bahia, minha Bahia.